Eu sou a Mona Lisa, conhecida como Mona. Eu tô começando já, viu, Fer? Bora. Sou parceira, como a Poli disse, sou parceira de trabalho de vida tanto da Poli quanto da Fer. Já conheço umas tantas de vocês aí, rostinhos conhecidos. E sou contadora de histórias já há 12 anos. Primeira contação que eu considero que a primeira contação que eu fiz foi em 2008, na Feira do Livro. Sou atriz também, do Grupo Engasga Gato, do saudoso Grupo Engasga Gato. E trabalho bastante com estímulo, com ações de estímulo à leitura, né? Através de um trabalho que eu tenho chamado Dindinha Faz Poema. Então, além de contação de histórias, mediação de leitura, instalações literárias, por aí vai. Também sou cogestora do Espaço Cultural Forte Voador e estou assim, acredito que assim como vocês, como mundo, mas em especial aqui a gente que trabalha com arte, com infância, com todas essas coisas preciosas e invisíveis da humanidade, passando por esse momento aí de fissão da pandemia e encontrando formas de continuar existindo, né? Fer, quer falar um pouquinho? Eu não sei se dá tempo de todo mundo eu queria muito ouvir cada pessoa se apresentando, mas eu acho que se a gente for fazer isso vai ser já 7 horas. Então, pensando que vocês já se conhecem entre si, eu acho que conforme a gente for conversando, e eu acho que vai render muito, muito assunto, esses tópicos que a Poli escolheu muito bem. Eu acho que conforme a gente for conversando, a gente fala um pouquinho da gente, da nossa realidade, até para contextualizar aí o que cada uma for falar, né? Então, por enquanto é isso. Bom, sou a Fernanda e fiquei muito feliz com o convite, Poli, amada. E tem até minha irmã aqui, meu amor. Conheço também Carol, tem umas pessoas aqui que eu conheço, Tina, Claudete. É um prazer estar aqui. Poder dividir o que a gente está passando nesse momento e o que a gente já passou, né? O que a gente já viveu dentro desse universo maravilhoso que é a contação de histórias, né? Eu fiz, quando eu saí da faculdade, eu fui para São Paulo e lá eu comecei contando histórias, mas depois eu fui descobrindo outros caminhos, né? Mas também comecei lá por 2008, 2009 a contar. Aí quando eu cheguei aqui em Ribeirão, que eu conheci Poli, né? Vim aqui, juntamos no Engasga, né? E aí a gente foi trocando mais sobre as contações de histórias, né? E aí eu fui me apropriando de muita coisa, né? Que hoje, que nem eu e a Mona a gente estava conversando, a gente sabe o nosso jeitinho de contar história, né? A gente vai descobrindo o nosso jeito, né? E é isso, também tô junto, parceiras lá no Forte Voador. Tocou a Cia Zero também, que é mais voltado pro circo. E vamos ver, né, se o Engasga Gato volta um dia. Tô brincando, gente. Mas é isso, vamos tocar nosso encontro aqui. Pode começar, Mona? A gente começou a conversar, vamos começar essa conversa, né, com a criação de repertório, né? Isso me fez refletir algumas coisas, né? Tipo, nossa, o que eu gosto de contar, né? Será que é um autor que eu sou apaixonada, né, que eu gosto de contar? Será que eu gosto de criar minhas próprias histórias, né? Será que
que isso são movimentos internos, né? Ou também podem ser externos, né? Das demandas de questões que estão por aí, né? Permeando aí os nossos pensamentos, que são às vezes urgentes e que nos fazem voltar para aquilo lá e falar assim, tá aí um bom motivo para procurar histórias ou até para criar, né? Então, essa questão do movimento interno e externo, ela está muito presente, né? Nesse processo de montar uma contação de histórias, por exemplo, né? Vai lá, Mona, a gente trocando. Eu posso vou continuando. Foi engraçado, de repente eu vi o microfone vermelho. É que veio a Ana Rita gritando aqui, por isso que E aí, continuando aí, a gente deu uma listada nas demandas externas e internas e que fazem a escolha de um repertório. É importante falar, eu acho, assim, para vocês, um pouco essa coisa, até ela toca a escolha de repertório. O lugar onde eu conto mais histórias, para onde eu mais vendo contações de histórias, é o SESC. Então, muito da minha experiência, o que eu vou falar aqui com vocês, tem a ver com esse universo. E aí que eu peço a contribuição de vocês também, a mostrar, clarear para a gente os lugares onde eu não estou olhando quando eu falo dessas experiências. Então, a gente fez uma espécie de listinha aí, com as demandas externas e internas para a criação de um repertório. De alguns repertórios, né, gente? Muitas vezes as demandas externas são as que vão encaminhando a gente mesmo, porque muitas vezes não dá tempo da gente escolher o que a gente quer contar. Muitas vezes o SESC ele vem com um projeto pronto, um projeto maior que abrange várias linguagens, e aí ele acha que é interessante fazer uma contação de histórias que fale, por exemplo, de esportes. Quero ver o sorriso da Poliana, quero ver o sorriso da Fernanda, porque sempre, muitas vezes, a gente, enquanto engasgagato, vinha ao SESC e falava, queremos esporte, porque é férias de janeiro ou julho. E a gente tinha que se virar para fazer uma contação de histórias com um tema de algum esporte. Imagina. handball. Handball. E onde eu encontro na literatura handball? Assim, só se eu achar uma coisa no meio de... Às vezes acha, porque tem muitos livros, ainda bem, mas muitas vezes a gente mesmo cria um roteiro de contação de histórias pensando diversas coisas, um pouco de uma história daqui, uma adaptação da colar, umas definições de Wikipédia que a gente depois vai brincar com dinâmicas durante a história. Mas eu comecei por essa coisa do esporte, porque a gente, eu acredito que tenha sido mais penoso, né, Poli? Pelo menos naquela época, eu não sei como seria hoje. Só para falar dessa coisa de ter as demandas que vêm dos lugares que estão contratando. Vocês sabem os temas de feiras de livros, a escola que está num determinado mês, que quer falar de determinado assunto. E mesmo dentro disso, a gente tem alguma liberdade, né, de escolher a história, eu espero que sim, e escolher, claro, a nossa maneira de contar, né? Aqui, por exemplo, na listinha, ó, das demandas externas, a época, o ano, né, tem a ver com o mês, as festividades do ano e que o contratante quer, os projetos prontos, né, esse que eu falei, que é exemplificando o SESC, que vem com um projeto maior da unidade e aí quer inserir a contação de histórias ali. As feiras temáticas, essas feiras do livro, que vem muitas vezes com autores específicos, né, e a gente tem que escolher as histórias. E os temas contemporâneos, né, os temas que estão rondando o ar naquele momento, que muitas vezes são temas polêmicos, e a gente tem a sorte de também poder falar disso a partir do olhar de autores que a gente admira e concorda, e colocar sempre, né, um pouco do nosso olhar. E aí umas demandas internas,
referências. A gente pode também criar o nosso projeto de acordo com o que eu quero, o que eu gosto de falar, o que eu quero dar para o mundo a partir da onde. Aí me deu um estalo, eu vi assim um quadro de uma mulher grávida e quero falar sobre gestação, várias histórias que tem isso. Eu quero falar disso. Aí eu vou preparar um projeto e se eu quero vender ele para outra pessoa, né? Ou eu posso sair também, tem outras formas de fazer sem estar sendo contratado, mas muitas vezes a gente precisa disso, né? Aí eu vou com o meu projeto pronto para oferecer para esses lugares e muitas vezes eles são aceitos. Talvez não nesse mês, porque esse mês a gente tem que falar de festa junina e já está fechado, mas vamos encaixar para outubro, porque aí cabe essa coisa que você quer falar. Então, e que eu acho muito precioso também a gente fazer os nossos projetos a partir das nossas demandas internas e também se adequar da nossa maneira aos projetos externos. E aí vai preferências, autores, temas, talentos que a gente tem, possibilidades. Só dar mais um exemplozinho aqui, Fer, de coisas que eu vivi, que a gente estava conversando só ia te inteirar aí. De a gente estar conectado com esse momento, né? Com as coisas que estão, com essas demandas, né? Dessa contemporaneidade, para a gente ter essa sensibilidade, né? Sim. Não, e quando as demandas internas e externas se cruzam, aí é melhor ainda, né? Exatamente. Por exemplo, em 2019, eu fiz um projeto que chamava Histórias de Picadeiro. E aí pegava 4 histórias de 4 autoras brasileiras diferentes, fui garimpar histórias de circo, mas histórias fictícias, né? Histórias de contos. E fiz a Histórias de Picadeiro, porque aí o que eu tinha também? Eu tinha um marido circense. Então, o que eu já ofereci o pacotinho para o Sesc, que o Sesc adora um pacotinho? Eu ofereci a contação de histórias, e aí, dentro dessa contação, oralidade, estava ali, pegava o livro, estudava, etc. Isso que a gente já sabe. E ali na oralidade com o público, e aí tinha um momento, assim, eu sempre colocava para os últimos 3 minutos, ou algum momento muito específico, e o André vinha e participava fazendo algo de 3 minutos ali que tinha a ver com a história. Por exemplo, o macaco da história, ele jogava malabares. Aí tinha um momento que o macaco estava se apresentando, é a hora que entrava o André, fazia esse malabares. Acabava a história, o Sesc adorava, já convidava o público para ficar ali, as famílias ficarem ali e fazia uma oficina de 40 minutos de malabarismo com o André. Então, foi a maneira que eu ajeitei de uma demanda interna, de possibilidades que eu tinha ali na minha vida, com o contratante, que eu sei mais ou menos como o contratante pensa. E aí, disso, a gente fez as histórias de Picadeiro, a gente apresentou em alguns Sescs, antes da pandemia, né? E foi muito legal. E eu acho que é muito legal, assim, pelo menos até hoje, o que aconteceu, de alguns pedidos, assim, por exemplo, de Sesc, né, que é o que mais a gente faz, a gente precisa do autor X ou do tema tal, deles entrarem para o nosso repertório, da gente, putz, é muito legal esse tema, e a gente fazer, montar 4 histórias, né, porque geralmente quando a gente monta para o Sesc a proposta, a gente manda para 4 domingos, né, para a gente fechar o mês. Então aí a gente, né, vai atrás desses autores, se não acha de um autor só, vai investigar, né, outros autores, e aí vai ampliando o olhar, né? Então isso foi, para mim, sempre foi muito válido, assim, né, essas sugestões, né? Tirando aí o esporte, que essa não entrou pro repertório. E outras coisas também, né, que, por exemplo, quando pedem em festa, né, festa infantil, né, às vezes pedem com um tema, né, ou se não a mãe, no caso, pede pra gente contar uma história do nosso repertório, né.
às vezes também entra, né? As que a gente monta. A gente estava Que mais? conversando da questão da flexibilidade. Qual a flexibilidade que eu tenho para receber uma demanda de um contratante ou de uma determinada situação? Eu quero, por exemplo, eu estou precisando ou querendo fazer essas contações nesse tema. Essa contação desse tema abre espaço para que eu consiga inserir meu trabalho ali de uma maneira que me deixa feliz e deixa quem vai ouvir também fique feliz. Então, eu acho que é uma pergunta que a gente se faz de o quanto eu quero flexibilizar, o quanto eu acho que as coisas podem caminhar juntas ali dentro daquela proposta. Claro que a gente está falando de contratante, mas essas possibilidades, por exemplo, se a gente pensar na internet, que desde antes já existem muitas contadoras na internet que têm milhares de seguidores, que ficaram conhecidas dessa forma, mas com a pandemia muita gente começou a fazer, né? Precisava fazer, precisava colocar, né? A gente sente bastante falta dessa expressão aí, nossa. E começou a fazer na internet as suas contações. E aí vai muito das escolhas da pessoa, se ela quer dialogar com o momento atual de uma maneira assim imediata, né, que vai imediatamente já vai fazer as pessoas pensarem no que está acontecendo na atualidade, ou se é que ela quer inserir, por exemplo, se ela quiser inserir contos de fadas, que combina com ela e porque é algo que ela é extremamente maravilhoso e né? Olha, ela vai fazer maravilhosamente os contos de fadas. E aí na internet a gente faz mais livre ainda. Quem gosta dessa linguagem, né, de fazer na internet. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. A Claudete fez uma pergunta aqui que eu acho importante a gente até comentar. Que ela falou: vocês vão falar das formalidades na composição do projeto? O que não pode deixar de estar na composição do projeto? Olha, eu consigo mostrar um PDF aqui? Vou te colocar como anfitriã, peraí. Eu posso te mandar rapidamente. Eu tenho o PDF aí, exatamente desse para poder projeto. O que você prefere? Pode ser, me envia então. Peraí só um minutinho, gente. Mas também, para até começar aí a responder a Claudete, né, que a gente vai exemplificar aí com um dos projetos da Mona, que é compor, né, esses 4 dias com sinopses, tudo que vocês vão ver. E geralmente alguns SESCs, né, que já não tem o preço fixo, que nem, por exemplo, aqui em Ribeirão, né, tinha, a gente manda uma tabela orçamentária, né, para poder, junto com o projeto. Agora estamos em outro momento, né, que as coisas mudaram um pouco. Um pouco não, mudou bastante coisa. Enviado, mas vamos ver aí, ó. Vamos ver primeiro o Você enviou por onde? Pelo WhatsApp. Tá? Não, só para procurar. Então, geralmente, Fer estava falando aí da tabela orçamentária. Nas minhas últimas experiências, eles pedem um projeto, eles retornam, ou eu mando sem eles pedirem mesmo. Aí, com o retorno deles, aí eles falam qual vai ser a demanda. Eu quero 2 contações, eu quero 4 contações em 4 fins de semana, eu quero, sei lá. A partir do que eles falam depois de verem o projeto, eu faço o orçamento e mando separadamente. Não sei como que é o pessoal, aí como que a Tina faz, como que o pessoal mandado também. Então, vai muito também do programador, né, Fer? Nossa, eu estou falando da realidade daqui, por exemplo, antes da pandemia, né, que a gente, Ribeirão sempre praticou um valor fixo, né? Então você ia lá, já sabia quanto que era, né?
e só mandava a proposta, não precisava nem mandar a tabela orçamentária para cá, né? Porque a gente já sabia qual que era o valor da contação de história mensal. Sim. O projeto que eu estou colocando aí, gente, é esse aí que eu falei, né, de 2019, é o Histórias de Picadeiro. Rodei alguns SESCs com ele, vocês vão ver como é simples. Como é simples, porque também tem a ver com com os meus talentos. Eu não tenho talento de arte gráfica. E aí, como é um projeto rápido, vocês vão ver que está em 1 ou 2 folhas, eu fiz num Word comum, coloquei algumas fotos. Não chegou. Você mandou Não. pelo Gatas ou você mandou pelo... Do Gatas. Deixa eu ver aqui. Não. Eba, parou na... Olha, vou voltar lá, gente, desculpa. Só aproveitando enquanto as meninas me enviam, e aí assim, né, pensando na experiência um pouco de vocês, que eu sei que vocês também têm outras realidades, por exemplo, Clau, se você decidir fazer um edital, participar pleitear, né, um prêmio de um edital, muitas vezes o próprio edital ele já vai te falar quais tópicos você tem que preencher. Normalmente os editais eles já trazem essa referência, né? Então você vai fazer um edital de incentivo à leitura. Então ele mesmo vai trazer tópicos que você preenche, né? Uma descrição, objetivo, justificativa. Então ele meio que vai trazendo isso. O legal de sempre escrever projetos e inscrever é que você vai pegando os macetes do que é aquele... Eu até tenho, assim, de quando eu comecei a escrever projeto, assim, o que quer dizer cada uma dessas perguntas, cada uma dessas... O que é, né, esse resumo? O que é o objetivo? Aí você responde uma pergunta e você tem aquele conteúdo. Então, são várias realidades, né? Quem trabalha em escola, eu não sei como que configura um pouco, né? Eu acho que uma vantagem de quem passou por esse processo do SESC é que a gente conseguiu organizar, a gente já conversou sobre isso aqui, essa coisa de temas. Eu tenho um tema com uma série de histórias. Às vezes, no ambiente escolar, o professor não consegue, a não ser que seja dentro de uma data, às vezes ele não consegue criar essa dinâmica de criar um tema e se fortalecer nisso. Talvez seja um outro caminho, você fazer várias histórias com temas diversos, também é um caminho. Mas eu acho que à medida do possível experimentar esses caminhos, né? Aí eu vou pegar um tema e durante um mês eu vou trabalhar só esse tema. E criar um repertório nesse tema. Em escola costuma ser mais ou menos... Tá cortando, Márcia? Depois do projeto... Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo ou é só a minha Então, internet? eu tenho um pequeno exercício que eu posso mandar para vocês depois também. Eu vou pegar, é bem simples, é com perguntas, né? O que você quer do projeto? O que é a justificativa? O que é o objetivo central? Qual que é o objetivo? E aí você faz qualquer projeto. É bem fácil. Eu vou mandar para vocês pelo Zap, tá? É maravilhoso. Olha, acho que agora chegou. Mandei no seu. Mas o meu é de escola, mas funciona. A gente não tem como muito fugir dessas perguntas, né? Porque são as perguntas que vão encaminhando a pessoa ali na leitura da coisa, né? E é o que deixa mais objetivo o projeto. Agora eles perguntam, agora a gente tem que ter, por exemplo, eu preenchi agora o do SESC, né? O SESC que oferece, igual a Poliana falou, já vem tudo ali programado, já tem que fazer a sinopse, e aí ainda tem que dizer, mas no YouTube tem alguma coisa? A gente tem que agora sempre citar se a gente tem alguma coisa nas redes sociais, né? Isso também é muito importante, porque antigamente a gente quase fazia, eu pequei muito, porque eu tenho muitas fotos, mas vídeo eu padeci muito, porque eu nunca tenho assim, batendo na minha cabeça, não, vamos gravar. Aí, amigo, olha, eu sofri para me mandar um material aí para me ser contemplada nessa lei. Nossa, isso que eu ia falar, assim, a coisa da foto e do vídeo, gente, eu tô quase dizendo que é o que eles acham mais importante. É assim, porque eles te veem, né? Nossa,
Não, e tem que ser em alta definição, porque aí a gente tenta enrolar, mandar uma foto em menor definição ali, porque aqui tem, aqui deu, e não, tem que ser alta definição. Tá, então, assim, agora né? É muito importante. A gente poder ganhar os projetos, porque senão... Amores, deu certo aqui. Eu vou tentar compartilhar. Peraí. Ah, eu vou falando um pouco aqui. Ó, gente, aí você já vê, dá para ver já, Poli? Legal. Me fala que aí eu vou abaixando. Pode abaixar um pouquinho já. Bom, eu decidi trabalhar já com, ó, pode voltar, pode subir um pouquinho. Eu decidi trabalhar já com algumas fotos no próprio projeto, apesar do pessoal pedir também as fotos anexas sozinhas, né? Como a gente estava falando, com alta definição. Aí, uma definição menor, mas como eu não coloquei capa no projeto, eu já coloquei essa foto como se fosse a própria apresentação. Aqui é o Sesc Jundiaí, dentro da biblioteca lá. Aqui a introdução, vou ler para vocês. Respeitável público, lá vem o circo. Mas desta vez, esse lugar tão antigo quanto fascinante vai ser contado e recontado através de algumas de suas tantas histórias. Pensadas da literatura brasileira, trazendo o olhar de escritoras contemporâneas sobre este riquíssimo universo, as histórias de Picadeiro transportam para a oralidade todo o encantamento e alegria existentes no circo. Neste projeto, também é possível interseccionar as linguagens da literatura e da oralidade com a linguagem circense. Para tal, é sugerido aqui vivências circenses para as famílias que podem, e, gente, comi uma palavra aqui, que podem, tananã, após as contações de história. Então, essa introdução, essa primeira apresentação, eu mesclei um pouco de, vamos dizer, de lúdico em cima, né, para tentar envolver a pessoa já de primeira, e embaixo já vim com uma informação objetiva. Eles também precisam muito saber como a coisa vai acontecer, né? No caso da contação de histórias, eu já sabia que eram 4 sábados do mês, então isso já estava dado, eu não precisava falar ali, e aí eu vim já com as próximas informações. Aqui é uma foto da oficina, com as crianças, e aqui um pouco de cada história, sinopse de cada história. O Circo da Lua, da Eva Furnari, a Amélia Queria Fugir com o Circo, da Blandina Franco e do Lolo, o Circo do Giló, da Lia Neiva, o Leão Adamastor, do Ricardo Azevedo. Aquela sinopse, né, que a gente faz, contando um pouco, e embaixo já a oficina sugerida caso o contratante queira inserir a oficina, e sempre quis. Acho que a gente fez uns 4 ou 5 SESCs e sempre quiseram fazer a oficina. É por isso que eu falei que é simples. Como já eram lugares que a gente tinha contato, né? De rápido o projeto e a gente já manda, foi nessa simplicidade. Mas geralmente a gente tem que se apresentar no projeto, né? Se a gente já quiser mandar um monte de e-mail para um monte de lugar, já ter aquilo pronto, já apresenta também como quem é você, né? Pode colocar um currículo breve embaixo, falando um pouco ou de você, ou do grupo, ou do que você faz. Muita coisa pode ser inserida ali. Esse projeto é bem imediato, bem objetivo e direcionado para a SESC, nesse caso, né? A Márcia estava falando das escolas, né? Parece que tem outra... Uma linguagem um pouco diferente. Dom, deixa eu trazer uma informação que eu acho que para elas também é pertinente, que é isso, né? Quando você já é uma contadora que, de certa forma, já é conhecida, né? Alguém perguntou se tem que apresentar para cada SESC. Sim, cada SESC tem seu grupo de programadores. Então, você vai mandar para o responsável por literatura ou contação em Ribeirão, em São Carlos vai ser outra, em Araraquara vai ser outra. Quando você já é uma contadora que está indo por alguém te conhecer, te convidar, né? É uma coisa mais direta, né? Como foi o caso do que aconteceu aí nesse projeto da Mona. Quando você não colocar essa apresentação que elas estão sugerindo. E é claro, essa apresentação você pode colocar igualzinho em vários temas, em vários projetos de temas.
Por exemplo, se fosse uma contação de esporte, colocaria lá, sei lá, sobre Claudete Feijó, e aí você coloca. E aí eu acho que uma coisa legal de colocar é mais do que um currículo, né, com a sua formação, se você já fez essa contação em algum lugar, você coloca. Eu lembro que quando a gente fez os contadeiras, a gente colocava assim, a história passou por aqui. E foi colocando, porque a gente tinha um repertório individual, mas não tinha um repertório daquele coletivo. Então, por exemplo, um SESC em registro, ele quando vê lá que você já passou por um SESC Ribeirão, São Carlos e Araraquara, de certa forma, qual é a palavra? Tá aprovando que tem uma qualidade mínima validando, né? Então é isso. Então, aquele carimbinho. Aquela carimbada. Alguém aprovou. Do mesmo jeito, outras instituições, né? Às vezes você vai fazer no SESI e eles vão olhar seu currículo. Nossa, já fez um circuito cultural, já fez uma feira do livro em Ribeirão, uma feira do livro não sei onde, tem um edital. Então, e se conectando com essa história, a sua história na história, é legal, principalmente se você está nesse início. Depois de um tempo, talvez a referência seja seu nome, né? Vários trabalhos que você já registrou, vários lugares, mas normalmente eles vão querer saber um pouco de você e é legal você valorizar mesmo o caminho que você já trilhou. E junto disso também quem tem link, né? Link de contações de histórias, que aí é mais rápido ainda, eles preferem muito mais, pode colocar tanto no projeto quanto no corpo do e-mail, porque aí é só clicar e aí eles já entram. A gente pensa bastante da pessoa que está recebendo o projeto, né? Como facilitar para ela, como encaminhar o olhar dela para aquilo que você quer que ela veja, né? Então, nossa, pensando no engasgagato, né, Poli? Sempre na escrita de projetos, qualquer projeto é a cabeça de como se você fosse a pessoa que está recebendo o projeto, para onde meu olho vai. A gente brincava também aquela coisa que a gente tinha aprendido quando ainda era o projeto material, né? Que a gente mandava o projeto material. Qual é o projeto que sai da pilha, né? Que se diferencia ali no meio da bagunça da mesa de quem está recebendo aquilo. Isso quando a gente entra meio sem conhecer a pessoa, né? Vai enviando para diversos lugares. E é isso, né? Como hoje é tudo online, né? O negócio e tudo no visual, ainda mais agora na pandemia, que muitas pessoas tiveram a necessidade de mostrar o seu trabalho pelos canais, né? Pelas redes sociais, isso tornou uma porta muito grande, assim, né? Para as pessoas verem o seu trabalho. Por exemplo, eu lembro que no início a gente começou, no início da pandemia, a gente começou a produzir vídeos, né? Tanto de circo como de contações de histórias, né? Então, algumas contações de histórias que estavam lá no canal, eu consegui vendê-las, né? Por exemplo, para um festival que estava acontecendo em Jardinópolis, aí eu passei no Festival Up lá com uma outra contação de histórias, né? Então, ali você está mostrando o seu trabalho, a pessoa gostou daquilo que você gravou, né? Daquela história gravada. Vou então comprar essa história, né? Que virou um mercado hoje, né? Fê, comprou a contação que já estava gravada, né? Você não teve que fazer de novo. Não, comprou isso, né? as que já estavam prontas, né? É assim, o início, ele é mais difícil, mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem na mão, com o nosso celular, né? É possível gravar a contação de história, é possível ir lá criar um canal, tudo gratuito, entendeu? Então, você vai lá, cria o seu canal, vai alimentando o seu canal, vai espalhando para todo mundo, e você vai conseguindo dessa maneira. Por exemplo, eu vi que a gente conseguiu até aumentar o nosso público, né? Porque indica aqui, o YouTube indica lá, entendeu? Pessoas vão acessando pelas hashtags. É um conhecimento? É uma sabedoria diferente? Sim. Mas eu acho que nesse momento que mudou muita coisa,
é interessante também dar um pulinho ali, se for de agrado, né? Da pessoa. Porque tem gente que também não gosta e vai fazer o quê? Não é da pessoa, né? Mas geralmente tem pessoa que fala assim, acho que isso daí não é para mim, mas depois se identifica e estoura aí na internet, né? Depois com convites também para fazer outras participações em alguns lugares. Então eu acho que é uma porta aí de, sabe, para a pessoa conhecer o seu trabalho, que é muito interessante aí, que eu tive a possibilidade de experimentar, né? Rolou aqui uma pergunta, vamos ver. Como tem sido para Carol? Como tem sido para vocês essa mudança de trabalho do presencial para o online, dentro de instituições, por exemplo, como o SESC? O que mudou? Como estão conduzindo? Enfim, gente, eu tive uma experiência agora. Eu fiz 4 contações para o SESC Birigui. Gravei no final do ano, para eles veicularem lá no YouTube deles nos domingos de janeiro. E aí foi uma contratação muito em cima da hora, assim, eu tinha que escolher rapidamente, tinha que fazer rapidamente, eu mesma gravar, porque o pagamento era, eu considero baixo para o que a gente estava acostumada, o SESC, assim, inclusive eu me assustei, e aí eu tinha que contratar o editor, aí ela sugeriu alguns lá, mas aí eu preferi contratar quem eu conhecia, que é o Rodney, que eu saberia que qualquer coisa ele ia me salvar ali. E aí eu fiz bem rápido, assim, no período entre Natal e o Ano Novo. A minha cabeça tava uma loucura. Foi a primeira vez que eu fiz contação, assim, para internet, para gravação. Ai, gente, eu vou ser essa pessoa, Fer, que talvez um dia descubra. Mas eu quis morrer, Carol. Eu quis morrer a cada contação que eu fiz. Porque no ao vivo, gente, as pessoas ali na nossa frente, a gente trocando aqui, mano a mano, brincando, aí erra uma palavra, brinca com o próprio erro. Eu não consegui atingir esse nível de espontaneidade ali sozinha no vídeo, que tinha que ter no máximo 20 minutos. Então aí eu fiz o meu roteiro, fiz uma abertura, tudo muito bonitinho, pensadinho, e aí fiz as contações. Eu não gosto de assistir. Desculpa, pessoal. Eu não gosto de assistir. Eu quero... Cadê a Mona? Eu tenho vontade de... Gente, e sem contar que 20 minutos num vídeo é uma imensidão, né? Assim, a gente... Você faz 20 minutos ao vivo, não precisa nem ver passar. Você faz 20 minutos no vídeo, você fala, meu Deus! É muito louco. Eles querem... Muito louco, eles querem pagar menos porque tá fazendo um vídeo, mas eu não entendo. Eu não entendo esse pagar menos, porque o trabalho é exatamente o mesmo. O deslocamento de quando a gente viaja para apresentar, eles pagam separado. Agora, o cachê... Mas eu falei assim, vamos lá, pandemia, a gente precisa de trabalho, vamos lá. Entrei nessa loucura. E aí eu fiz eu fiz uma Lazarte, eu fui escolhendo contações que eu já tinha feito, porque precisava ser rápido, não dava tempo de eu estudar 4 contações novas. Uma foi de como uma Lazarte foi parar no céu, a outra foi com o Padre da Morte, aí as outras 2 foram com da Marina Colasanti em Noites de Lua Cheia e Rumboldo da Eva Furnari. Eu já consegui os direitos do Em Noites de Lua Cheia, a Eva Furnari vai responder quando ela tiver afim. Agora eu tenho que falar lá com o SESC e ver como eu vou resolver esse pepino aí. Tá, é o momento de desabafo, pessoal. Fala, Claudete. Olha só, uma curiosidade, porque você falou assim, que você normalmente, né, teve que fazer sozinha, que normalmente você procura um editor para fazer e tudo mais. Eu queria saber, nessa gravação, como que você faz? Você falou assim, tudo bem, gravei a introdução, por exemplo, tem 3 ou 4 histórias nessa programação aí. Se você pega um momento, grava uma história, outro grava, e depois na edição é que ele vai juntar, como é que isso funciona realmente, essa gravação? Vou te falar como funciona. Eu separei... um dia eu gravei 2 que eu já conhecia melhor. Aí depois, nos outros 2 dias, eu gravei uma cada dia. Só que assim, aí tem a ver um pouco com a minha rotina também, né? Eu tava com meu filho de 3 anos e jamais eu ia conseguir fazer essa contação sozinha aqui em casa com ele. Então eu aproveitei que minha irmã estava na cidade, deixei ele ele dormia,
saía da chácara lá onde estava minha irmã, ela me emprestava o celular dela, que tem uma definição 1000 vezes melhor que o meu, então eu dependia do celular dela. Gente, me dá um público, pelo amor de Deus. Aí eu vinha para cá, colocava o figurino, ajeitava o cenáriozinho que eu fiz atrás, aí fiz uma contação. Quando eu repeti várias vezes, né? Alguns erros eu parava e seguia o próximo para o Rogner juntar a edição. Só que como era uma câmera só, é legal juntar na edição quando são 2 câmeras, porque aí você disfarça. Uma câmera só que você tá assim, caiu da rede, e aí depois corta, aí você continua assim, só que com a cabecinha um pouquinho assim, já não colou ali. Então aconteceu. Ai, gente, só que eu não tinha mais como eu gravar mais vezes o negócio. Estava em 14 minutos de contação, ia logo acabar, tinha um errinho. E aí foi mais ou menos isso. Aí nesse dia eu acabei uma, aí baixa, né? Tem toda a questão lá de internet de baixar o negócio, porque vira um arquivo pesado. Colocava no Drive, porque eles querem... Eu tinha que mandar para o Rogner editar, e aí para depois mandar para o Sesc, onde eles iam editar mais um pouquinho lá e colocar na rede. Aí eu fiz uma, depois fiz outra, foi. No outro dia voltei, coloquei a roupinha, juntei o coisa, tranquei a gata, aí fui fazer a terceira. Errava, começava de novo, errava, começava de novo, errava, falava, não, já tô aqui no 9 minutos, o Rogner vai colar esse negócio. Meu filho vai acordar daqui a pouco, vai virar um furdunço, então junta com um pouco a nossa rotina também, né? A tranquilidade que a gente tem ali naquele momento. E aí, no outro dia mesma rotina para fazer a última. A experiência, assim, a lição que eu tirei nesse negócio que nesse trabalho foi que quanto mais você puder gravar tudo no mesmo dia, só ajeita uma vez o cenário, ou em 2 dias, ajeita uma vez o cenário, coloca só uma vez a roupa, só uma vez eu gosto de tirar a olheira, melhor do que todo dia voltar lá. Mas aí tem a ver um pouco com a natureza de cada pessoa, né? E o Rogner, ele ia só editar, porque teve que baixar o preço dele bastante também. Eu falei, então você só edita coisas bem simples, não precisa encher de coisa. Ele ofereceu dele vir aqui gravar. Só que quando ele podia, eu não podia ainda, eu não ia estar ainda madura com as histórias, sabe? Eu falei, eu vou ficar tensa, porque eu vou ficar pensando que ele quer ir embora, eu vou ficar tensa para contar, e aí a boca enrolando, ninguém engana, né? Porque a boca quando enrola mesmo, não dá para disfarçar. E aí foi mais ou menos isso. Aí depois teve algum probleminha na edição, que teve que arrumar. Só mais uma perguntinha. Que você falou assim, né? Que o ideal seria até para gravar tudo de uma vez, no mesmo dia, colocar o figurino, porque gravando de uma vez só, eu acho que tem aquela sensação de como se eu tivesse no presencial, né? Eu acho que deve ter uma facilidade maior, porque você faz tudo no mesmo dia, como se você estivesse realmente num espetáculo, né? Contando as histórias. Se você quebra, dia seguinte o teu humor pode estar um pouquinho diferente, você dá a mesma dinâmica que você deu, sabe, no outro dia, fica mais difícil, né? Para poder depois compor uma coisa mais legal em vídeo, não é isso? Eu acho, Claudete, eu acho que se a pessoa ela tiver uma tranquilidade ali, uma espontaneidade ali para o vídeo, ela vai e fala, e erra, e corrige, e ri com o público, melhor ainda, mesmo que seja online. Aí esse monte de vídeo de YouTube para provar, quanto mais a pessoa é humana ali na frente, né, mais ela toca a outra. Então, eu concordo com você. No meu caso, como eu não ia ter cabeça para fazer as 4 histórias no mesmo dia, não ia ter cabeça, assim, sabe, para caber as 4. Daí eu desenrolar as 4 ali na frente, também por conta da minha situação que eu estava aqui, eu optei por esse. E aprendi bastante. E eu e a Poli temos uma para fazer agora, mês que vem, né, Poli, para o Projeto do Forte. Eu ia sugerir até sem live, porque aí a gente ia poder ser do nosso jeito, errou, brincou. Porque live tem essa, sabe, é mais gostoso, você tá ali com o público, você responde uma pergunta ali, responde uma pergunta, você brinca ali com o público brincou com você fala, olha quem entrou, fulano, não sei o quê.
eu tive essas duas experiências, né? De fazer a live contando histórias e de fazer todas essas gravações. Só que no meu caso, eu que editava, né? Essas gravações. Então, tipo, eu baixei um editor de vídeo aqui no computador, colocava todo o material que eu já tinha captado no computador, ia lá editando, coloca transição, corta, errei. Não, teve uma contação que eu fiz praticamente sozinha, né? Porque o Gabi estava com a Ana Rita, e era isso, e ela não estava toda na minha cabeça, né? Então eu ia lá, falava um pouco, ai, tá bom, cortava, parava aqui. Ia lá, falava outro pouco, depois, pum, editor bem, juntei tudo e ficou maravilhoso. Eu usei o Movavi, Carol. Vocês já tiveram a linha de editora aqui com a Mari Rosa, hein? Em shot, na mão de todo mundo. Eu não sei usar, não aprendi, mas vocês tiveram essa aula. Ai, que droga, queria ter participado. Tem gravação, tem gravação. Ah, então vou ver. Vou enviar. Porque também é uma, assim, né? É trabalhoso, mas é gostoso, porque você fez aquilo, você tá se vendo, entendeu? Você vai colocar exatamente o que você quer passar, né? Por exemplo, como a gente criou essa coisa da gente editar os nossos vídeos, é a historinha que a gente tem na cabeça, né? Que a gente vai editar ali, né? Então, é muito legal também ter essa experiência, né? Para mim foi. Alguém mais quer fazer perguntas? Como vocês estão sentindo? Até mesmo contribuir com alguma vivência que tem a ver, né, que a gente nesse sentido. Eu tive uma experiência recente, que foi a experiência de contar por Zoom. Foi bem ruim, porque assim, foi gostoso, porque eu conseguia ver os rostos, não era live que eu não via, né, não ouvia, mas teve a questão da interferência sonora, porque é isso. Se alguém esquecer um microfone aberto, pode geral, assim, inclusive a linha da sua história, das outras pessoas conseguirem escutar. Então eu lembro que teve uma criança que em algum momento, assim, que a história tinha uma proposta de pergunta, ela entendeu como uma pergunta de fato, abriu o microfone e respondeu. E aí ela respondeu e foi maravilhoso, porque aí a gente começou. Aí outros quiseram começar também e todo mundo fechou, algumas esqueceram abertinhas. Aí você ouviu o pai xingando lá, a mãe na cozinha, porque é isso, né? Porque o grande lance é que a gente não tem mais esse lugar, aquele lugar sagrado, né? É muito difícil. Você está fazendo tudo na sua casa, aqui para mim é impossível. Vocês podem olhar, de vez em quando eu olho aqui na porta, porque tem uma criança batendo, não sei o quê. Se eu estivesse numa apresentação, ia ser a mesma realidade. É difícil você ter aquele momento que é a bênção de você sair da sua casa e ir num lugar onde as pessoas estão para aquilo. Mesmo que tenha, né, quem passe para ir para outro lugar, a cantina, né, quem trabalha na escola, mas que é possível criar a cultura, né? Eu sinto que é essa coisa de criar o hábito, né? Então, é muito difícil. Só que é isso, né? Assumindo um novo momento, assumindo os formatos mais caseiros e aprendendo tudo, né, gente? Como a gente falou de flexibilidade para criar o repertório, para fazer o que às vezes não ecoa em você, é também esse lugar de abrir-se para o inusitado. Porque muitas vezes um tema que é detestável, de repente faz total sentido em você e talvez seja a coisa que você mais vai ganhar dinheiro, inclusive. Não sei, né? Então aí, assim, de repente se fez abrir-se para esse inusitado, né? E também não ter apego nas coisas que tem contação que você vai fazer uma vez e tudo bem. Talvez daqui 5 anos alguém vai falar alguma coisa e vai falar, nossa, eu tenho um negócio, um livro que papapá, e você aproveita. Às vezes não. Então eu sinto esses dois lugares, né? Abrir-se para essa flexibilidade com a grande surpresa que pode ser o inesperado e a grande surpresa que pode ser o inesperado, não, a grande glória que pode ser o inesperado e também não se apegar e não considerar tempo perdido quando a gente faz por uma vez só, porque a gente aprende.
mesmo que seja o que eu não quero. Você vai lá, você vai fazer uma contação de histórias em aniversário. Você topou pela grana ou porque era um amigo, não sei o que, de repente foi lindo. Você fala, nossa, eu nunca quis ir fazer e foi lindo. De repente foi uma merda e você fala, não faço mais. Então, acho que a vivência, só a experiência vai dar contorno de quem somos nós. Igual quando o bebê nasce, né? É a mão da mãe ali que dá contorno para a criança entender o corpo. Do mesmo jeito, é o encontro com esse outro, seja por aqui, seja ao vivo, que dá contorno para quem somos nós, para como é o nosso jeito de contar. Eu sinto desse lugar. Passo a palavra. Oliana, eu tô falando dessa questão da escolha, da maturidade da gente quando a gente conta história. Esses dias aconteceu, eu tô assim, na descoberta, né? Porque eu faço palhaço. E ao mesmo tempo eu conto história quando eu tô vestida de palhaço. Na verdade, eu gosto de contar história sem ser vestida de palhaço. E aí, o que acontece? Esses dias eu precisando de grana também, né? Aí me chamaram. E eu acho que eu estava meio doida. Eu peguei e aceitei. Disse, não, João, é só 2 horas. Eu, tá certo. Contando histórias. Não, mas nós queremos que você conte história de palhaço. E faça também as brincadeiras. Porque eu tenho esse jogo, né? Eu conto a história, depois eu faço a brincadeira com a própria história para ver se as crianças entenderam. Não aquela história, qual a moral da história, que isso eu não pergunto jamais. Mas olha, eu vou te falar bem aqui, minha amiga, eu fiquei 2 horas, contei 4 histórias e brincando, fazendo aquela interação com as crianças. E aí os meninos de máscara, eu agoniada, à tarde, o teto quente pra caramba. E quando terminou, eu falei assim, meu filho, não faça isso aqui, mas é nunca mais dizer que eu vou ficar 2 horas contando história e de palhaça. Porque quando a gente não tá, eu conto história nas festas infantis. Eu quero até perguntar para você o seguinte, porque assim, nas festas infantis, se eu disser para a pessoa que é só para contar histórias, isso não funciona. Entendeu? Então, o que que faz? Eu conto, eu brinco, eu recebo as crianças, aquela história todinha. Aí chega um momento que eu sento elas, aí vou contar histórias. Que foi o que aconteceu na festa que eu fiz semana passada. Então, funciona de boa, mas eu de palhaça. Então, o que que eu faço? Eu vou escolher umas histórias curtas, apropriadas para aquele momento. Porque se for longa, minha amiga, quando vê menino tá para um lado, tá para o outro, é desse jeito. Aí eu levo um livro de pano, eu levo tanta coisa, menina. Então, assim, é complicado. Aqui nós não temos o hábito ainda de dizer assim, eu quero te contratar, Ju, só para contar histórias. Eu não sei se é porque a nossa cidade, tanto eu como a outra minha colega, a gente já tem um caminho bem percorrido dessa questão de contar histórias e brincar ao mesmo tempo, né? Fazer a recreação. Então, as duas coisas estão ligadas, né? Isso é um aprendizado muito grande. É tanto que agora eu tenho um espetáculo, né? Palhaço Conta Cena, que eu conto histórias de palhaço. Eu faço arte circense, malabares, um monte de coisa. Fui contemplada aqui na lei, estou esperando melhorar, porque eles querem presencial. Eu doida para me pegar no dinheiro, gastar o dinheiro e essa pandemia, meu Jesus. Aqui tá pior. Mas é assim, essa é uma experiência muito grande. Eu tenho uma perguntinha. Eu me preocupo muito na hora da contação de história com os direitos autorais. Uma de vocês citaram, fulano, e eu tenho um canal no YouTube. Dei uma parada porque é difícil. Eu inventei um negócio de história na sexta. Toda sexta-feira eu estava ali contando histórias, né? Mas olha, chegou uma hora que eu disse, meu Deus, cadê as histórias? Cadê o tempo para fazer? É complicado. Então, assim, como é que dá essa questão dos direitos autorais dos escritores que vocês estão contando? Vocês pedem para a editora ou vocês pedem para o próprio escritor? Eu acho muito, dependendo de onde a gente vai contar, né? Eu acho que em ambiente escolar não precisa de direitos autorais e uma série de lugares aí, mas eu sou muito a favor da gente, né? Prestar satisfação ao autor e tal, mas é complicado, hein, gente? Por exemplo, é isso que eu estou dizendo. Teve uma vez que eu fui lá, falei com um cara, procurei, né? É com a editora que fala aqui, é com uma agência que fala aqui, é com a secretária que fala aqui. Só que elas autorizavam, mas, assim, vi uma que eu paguei, deu tudo certo, era uma agência, era um custo, acho que foi R$80 a contação, dessa das histórias de picadeiro mesmo, da Blandina Franco. E paguei.
Aí a Eva Furnari, por exemplo, falei com a editora Moderna, que pede para ela autorizou. Mas o SESC quer uma declaração certinha, declaração com o modelo deles. Ela nunca mandou essa declaração. E já para ela responder que sim, demorou um tempão. E aí, para ela fazer, para Eva Furnari sentar numa cadeira e fazer uma declaração para fulaninha lá do Ribeirão Preto, entendeu? Junto com os outros 1.000 e-mails que ela recebeu só hoje. Um milagre seria, né? E aí não mandou até hoje. E aí eu estava com todas as declarações que eu tinha e autorizações de quem não tinha mandado. Por fim, sabe o que eu fiz? Para o SESC, para conseguir receber, eu coloquei que era uma adaptação minha. Mesmo tendo autorização da maioria. Alguns com a declaração certinha, alguns só por e-mail. Eu falei, bom, eu não estou lesando ninguém. Então, vou colocar assim para poder receber, porque todo mundo autorizou, só não autorizou de maneira formal, como precisava. E agora, nessa, eu estou esperando ainda a Eva Furnari responder. Amanhã eu vou falar com o SESC, ver como que a gente pode fazer. É porque, assim, tem uns escritores que eles, desculpa aqui, colocam muita banca, assim, ou então eles dificultam as coisas. Eu tive que pegar a autorização Maria Querria, da Rosinha. Gente, ela foi ótima. Na hora que eu pedi, ela mandou autorização de boa. As Paulinas, a gente tem que... Eu pedi para a Lúcia Reis, o Boi, a Vaca e o Bolo, para mim também colocar no espetáculo Palhaço Conta Cena, né? Então, o que foi que aconteceu? Ela disse, Jô, não posso te dar essa autorização, porque o livro já está com as Paulinas. Quem tem que dar autorização é a própria editora. Agora, olha só a burocracia. A editora no momento que a gente pede, ele disse, não, só um minuto. Ele pede autorização à escritora, a escritora dá autorização. Gente, que coisa louca. Que o livro... Eu acho que se eu fosse escritora, não, eu quero dar a história para quem quiser contar. Mas eles ficam presos à editora. E assim, esse dia, só coloca, eu participei de uma live que o escritor falou assim, poxa, nós contadores de histórias, foi brincadeira, tem livro aí que está lá na gaveta, lá no fundo da gaveta, e a gente dá luz para aquele escritor, ou a escritora, né? Ali contando a nossa história do nosso jeito. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí, ele estava falando, né? Falando assim, poxa, que dificuldade alguns colocam, e outros já dizem, não pode contar, meu filho, eu quero que conheça a minha história, como a Rosinha do Maria Querria, né? Não, minha filha, pode levar a Maria para qualquer lugar que você quiser, tá liberado. E eu fiquei super feliz. Mas... A Jari, esses dias eu li um post lá no Facebook da Jari de Arraia, vocês conhecem? Ela é cordelista, escritora e tal. Ela estava assim, estava bem brava mesmo com um grupo, acredito que de teatro, que tinha usado um cordel dela e não tinha mencionado o nome dela. E ela falou assim, eu não sou o tipo de escritora que vai exigir um dinheiro de quem está ganhando R$300 para fazer um negócio. Mas eu preciso saber que vocês vão fazer, eu preciso dos créditos, tem que ter o crédito ali no meu nome, porque também, né, não teria o trabalho e tal. É uma discussão, assim, que não tenho resolvida na minha cabeça, não, e eu acredito que não está resolvida também. Eu recentemente, agora a gente está montando uma contação de histórias, e que pelo fato, né, que eu estava comentando da edição, ela proporcionou para a gente pensar em outras coisas, em ampliar, né? Mas, enfim, eu quero falar do autor, que foi o Daniel Munduruku, né? Falei... Só que aí eu fui buscar ele no Facebook, né? E conversei com ele pelo Messenger. Falei, gente, será que ele vai me responder, né? Mas, gente, ele foi tão simpático, sabe? Me respondeu na hora, já passou o WhatsApp dele. Falei com ele, falei, me passa a sua conta bancária para gente já fazer a transferência, né? Porque ele, uma vez, lá atrás, quando eu falei para ele que eu ia inscrever uma história dele num projeto, e se fosse contemplado, né, o projeto, eu ia fazer o repasse para ele, né? Aí ele falou assim, eu vou pedir 10%, né? Que foi lá logo no início da pandemia, né? Aí eu falei, nossa, com certeza, né? Só que aí acabou não dando certo o projeto, e esse, né, que é o do Aldir Blanc daqui de Ribeirão,
eu propus como contrapartida uma contação de história do Segredo da Chuva dele, né? E ele já me mandou a declaração faz tempo e eu já pedi umas 4 vezes para ele a conta bancária dele para eu passar os 10% e nada. Ele não me passa a conta dele e nem toca no assunto. Eu já nem sei mais como que eu falo com ele sobre isso. O que eu faço para te pagar, sabe? E tem né, autores que são assim, que liberam e tem essa facilidade que nem a Jo tava falando, né? E tem outros que a gente vai passar por editoras, que aí é o mais complicado, né? Quando passa pela editora, que você não fala diretamente com o autor, né? Que aí é mais burocrático. E aí sempre você fica em dúvida se vai chegar esse dinheiro, como é que é? Será que eu faço uma livre adaptação? Será que não? Enfim, acho que isso daí é um papo que tem que ter gente... Porque quando você usa o nome, às vezes é o nome do autor, da autora, é o nome da obra, que é a coisa chamativa. O próprio, tem jeito. Quando você vai fazer Ziraldo, por exemplo, a gente já fez, né, bastante no Engasga. Aquilo que está chamando o público, é aquilo que vai chamar o público. Você opta por usar como chamariz, né? Aí não tem jeito. A Claudete está perguntando se somente para postar nas mídias, sem contrapartida financeira, precisa se preocupar com direitos autorais. Eu não sei, Claudete, é uma coisa que eu gostaria também de saber do pessoal que faz contações no YouTube, né? Que coloca lá, que faz um monte de contação. Eles dão os créditos, mas eu não sei se eles têm que... Acho que tem uma margem de uso, né? Assim, da poesia, os trechos, e a história, se você conta na íntegra, sem modificar, dando os créditos, acho que tem uma margem de não ter que pagar, se você não está tendo lucro com aquilo, né? Então, tem umas margens, assim, não é uma coisa que eu também entendo muito, talvez por não entender muito da própria tecnologia, né? Da própria dimensão que isso toma, né? Mas saiu muita coisa no começo da pandemia, né? De educador que gravava para as crianças e tudo falando assim, defendendo um lugar de que não tem que pagar. Mas dar o crédito é dar o crédito, né, minha gente? É isso. Minimamente você aprender a fazer uma edição. Ou você dá um jeito de inserir na sua contação de histórias, um momento que você fala, estou aqui contando histórias desse livro ou desse autor, ou escrever, né? Uma legendinha embaixo. Eu acho que isso é mínimo, assim, né? Não tem nem discussão, porque é isso, né? Eu sei que música... Ética. Música é vetado, você não... Né? A gente já teve experiência, colocou uma música que não é liberada, é restrição, né? Aí você pode colocar Alan Silva, tá? A gente libera aqui em casa para você. Vocês liberam? Nossa, eu vou começar dentro porque de olha, um gênero, choro, uns frevos, umas polcas, é limitado, mas limitado. Nossa, mas aí a preocupação é só se, por exemplo, se eu pegar, vou só colocar no YouTube, tá? Não vou ter contrapartida financeira alguma. Mas seria, no caso, me preocupar só se eu contasse a história na íntegra ou se eu fizer um reconto e falar que é livremente inspirado na história tal, do autor tal. Mas, por exemplo, eu teria que usar outro título, acho que tem 1000 indagações na minha cabeça. Eu posso usar o mesmo título que ele usou, porque o título, como vocês falaram, é o que chama para alguém assistir, para alguém te dar até seguidores, né? Então, essa é a minha preocupação. Se eu colocar, mesmo sem contrapartida, mas botar o mesmo título da história, mas se eu fizer o reconto e não fizer, sabe, não contar a história totalmente como é, né, fazer um reconto, que às vezes tem que adaptar mesmo, porque o tempo não dá para você contá-la por inteiro. Então, eu tenho essas 1000 dúvidas do que pode se fazer nas mídias, realmente. O Claudete, pensando aqui, ó, você faz um reconto, com recortes, com muita adaptação, se vai ser uma livre adaptação, uma inspiração, eu imagino que até a autora, o autor, vai preferir que você coloque que seja outro nome, ou seja, que seja outra coisa.
Porque eu imagino que deve haver um apego com a obra da pessoa, né? Eu escrevi dessa forma. Então, se ela vai usar um pouco do meu, mas vai fazer uma outra coisa, então já é a coisa dela. Então, é melhor que ter outro nome mesmo. Mas não é uma outra história, por exemplo. Uma história grande, às vezes, que você pega na essência, é a mesma coisa. Você pode usar até algumas coisas. Quer dizer, a história não perde o sentido da história tal como é. Mas só que você não vai usar tudo que ele colocou ali, detalhes que foram colocados, coisas que foram colocadas. Você fez um reconto para poder ajustar isso aí. Por exemplo, a história está contada na primeira pessoa, o autor falou como se ele tivesse vivido aquilo. Eu pego o conto como uma terceira pessoa e coloco aquela história um pouquinho menor, sem tantos detalhes. Não é criar uma outra história completamente, entendeu? Sim, mas aí é importante mudar o nome. O nome, né? O nome. E falar que é baseado, livre inspiração, né? Porque aí você tem também até uma certa liberdade, né? De você colocar o que você quiser, né? Porque aí não é a história fidedigna ali da pessoa, né? Do autor, o nome dele, né? Que a Mona falou, que até vai preferir, né? Assim. Porque senão ela muda o nome e a pessoa diz, oxi, tá contando a minha história e mudou o nome. Aí essa não é minha história, não, né? Então, gente, essa história é minha. A mulher tá dizendo aí que o nome, se eu fosse escritora, gente, essa história é minha. Então, assim, isso é muito delicado, minha gente, né? Muito assim, na hora a gente decidir qual que vai ser, o que cabe mais, o que é mais ético, né? O que é a gente mesmo ali com a coisa na cara, assim. Mas tem muitas histórias, por exemplo, quando a gente vai pesquisar aqui temas, né, que a gente vai buscar vários autores, né, que aí é grande a necessidade de você colocar o seu jeito ali, colocar alguma coisa nessa história e adiciona aqui, tira ali, entendeu? Às vezes acontece bastante essa vontade, né, de dar uma mudada, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma história que eu não estou lembrado que é o nome, é Segredo Segredíssimo, aí que fala sobre abuso, né? Aí porque queria, eu contei. Mas no final, eu falei, poxa, essa mulher aqui não foi legal, essa escritora. Ela mandou o cara que abusou da menina, da criança. Não, o cara foi embora. Não, aí eu acrescentei no texto, olha, ligue, disque 100, denuncie, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, poxa, a mulher tinha que colocar aqui no livro. Então, é isso que você falou. Às vezes, o escritor ele escreve, a gente fica com assim, aquela vontade, nas entrelinhas, colocar ali algumas coisas, né? Isso é muito bom. Agora, por exemplo, eu trabalho muito com as paulinas, né? Eu trabalho muito com as paulinas. Então, as paulinas é muito boa assim, para liberar os livros, né? Para a gente contar a história. Graças a Deus, já tenho assim, muitos livros liberados para me contar. Ai, que bom, bom saber. As Paulinas é maravilhosa, minha irmã. Pode. E olha, tem muitos livros bons. Tatiana Berlim, Ricardo Azevedo, muita gente boa. Que as pessoas pensam que Paulina é só da igreja, né? E tem a livraria maravilhosa. Muito Nossa, mas tinha ali uma Paulinas, né? Perto do Engasga-Gato, no centro. A gente entrava, na fachada parecia que era só religioso. Você adentrava ali, encontrava cada coisa legal. Na verdade, eu fiz o primeiro curso de contação de histórias, que eu fiz com a Gisele Vasconcelos, que é uma grande contadora, e eu já contava e não sabia que era contadora de história. Era esse menino, eu vou até atriz, porque eu também sou atriz, né? A pessoa, não sou atriz, eu sou de Imperatriz. E você já é contadora de histórias. Aí foi quando eu abracei mesmo, e disse, rapaz, será que esse negócio de contadora de história dá certo? E aí deu certo. Eu amo contar histórias. Amores, aqui pegando o fio do tempo e já passamos 25 minutos aí do horário. Sentindo se ninguém mais quiser trazer alguma coisa, alguma pergunta, a gente encaminhar para o final. Como que vocês estão? Viu como é que não dá nem para sentir o tempo passar? Passa além de uma hora e a gente nem percebe, né? Nossa, imagina ao vivo, né? Rende muito mais ainda. Eu só fiquei assim que eu queria ter ouvido pelo menos uma palavrinha da Tina. Eu também queria, gente. Sou tão fã da Tina. Tina! Nada, Tina. Só um oizinho.
negocinho. Então, boa noite, pessoal. Uma coisa, gente, que legal. Eu não estou ouvindo a Tina. Tinoca, você está nos ouvindo? Seu microfone acho que está... Ela deve estar colocando o fone, não? Fone de ouvido? Não, não. Não. Não estamos te ouvindo, Tina. Ela deve estar falando já um palavrão. Conheço. Ixi. Não tá rolando o microfone. E tá ligado lá, né? O microfone dela tá ligado. Tá. Claudete, Será é um que mistério. Não, mas ela tá com fone de ouvido? Será que não era? Não teria que Só ligar uma no próprio... curiosidade. É ao contrário. A questão da internet e das mídias, cada minuto que você está ao vivo equivale a 4 minutos que você passa muito mais rápido a hora pelo vídeo. Tem um estudo. Eu não lembro exatamente, mas acho que é 4 minutos vale 1 ao vivo. É muito doido. Olha que interessante. Eu fiquei pensando mais pro lado da gente chegar, comer uma bolachinha, jogar uma conversa fora, sentar, brincar, falar alguma notícia fresca, começar, né? Aí já vende algum produtinho que alguém levou para vender alguma coisinha, já compra ali alguma coisinha. Ai, que saudade dessas coisas. Mas por isso que quando a gente está no celular ou na mídia, a gente não vê o tempo passar, passa rápido. Passa muito rápido, né? É. Beijo, gente. Somos abduzidos. Amores, então, agradecendo imensamente a presença dessas duas que eu amo, admiro. A gente se despede. Alguém quer falar alguma coisa? Elogiar essas maravilhosas, essas deusas? A Tina disse que quer, mas a gente não te ouve, Tina. Tina, a gente não consegue te ouvir. Escreve aqui, ó, no chat. Gente, eu que quero agradecer demais o convite da Poli. E a Poli, assim, eu imagino que tenha sido maravilhoso desde o início com vocês, e eu posso falar com total tranquilidade que a Poli me ensinou demais de contação de histórias. Que abriu, assim, muito meu olhar para a contação de história em diversos fatores. Então, nossa, fico muito feliz de vocês estarem trocando com ela está trocando com vocês, que essa daqui é a Serena. E agradeço a cada uma de vocês aqui pela presença, por essa troca com a gente. E quem quiser continuar uma conversa, pegar meu WhatsApp ou o WhatsApp da Feira e a gente seguir conversando aí, trocando experiências, né? Trocando essas dúvidas aí que todas nós temos. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Eu também agradeço demais a todas esse encontro maravilhoso. Poli, pelo convite, me senti muito honrada. E gratidão, gratidão. E dizer também que aprendi assim muito, muito, muito com Poliana. É a grande referência para a gente construindo, né, o nosso caminhar, né, nesse universo das contações. Então, e gratidão por estar aqui com vocês. Foi ótimo, gente, maravilhoso. Gratidão por vocês estarem aqui também. A gente ainda vai se encontrar muito pessoalmente, gente. Vamos que vamos. Deus Não pode desistir, né? Vamos que vamos. Um beijo, amores. Gente. Obrigado. Beijo. Neila, que saudade, amor. Entra no grupo. Beijo, lindezas. Flavinho. Beijo. Saudade! A Tina escreveu alguma coisa. A Tina escreveu alguma coisa. Cadê? Falou que adorou muito, mesmo sendo a senhora muda. Amo. Simplesmente amo. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Manda a gravação para todas ouvirem. Quem não quiser ouvir de novo.
Nunca sei sair daqui.